Olá! Eu sou o Enxadrezando. Nesse vídeo nós vamos analisar uma das melhores partidas da história do xadrez. Lembrando que não somos especialistas no jogo, e que vamos analisar conforme os nossos conhecimentos. Fique à vontade para compartilhar sua análise também. A intenção deste vídeo é mostrar as diferentes estratégias e linhas de pensamentos de cada um dos jogadores. Depois de algum debate, nós selecionamos algumas partidas que nos chamaram a atenção. A partida deste vídeo foi jogada em 1851 entre Adolf Anderssen contra Lionel Kizeritsky. Esta partida foi reconhecida como a partida imortal, devido à sequência de lances brilhantes feitos por Anderssen, que resultou em um cheque-mate deslumbrante no final. Anderssen com as brancas começa com E4, E5, F4, Anderssen começa com o gambito do rei. E por F4, e Lionel aceita o peão gambitado. Bispo em C4, o lance mais jogado no gambito do rei é cavalo em F3, impedindo a entrada da dama, o que ocorrerá no próximo lance. Temos um vídeo no nosso canal explicando como funciona o básico do gambito do rei. O link para o vídeo está nos cards. Mas vamos ver como segue a partida. Dama em H4, cheque. Rei em F1. B5, atacando o bispo. Bispo captura o peão de B5. Cavalo em F6. Cavalo em F3, expulsando a dama. Dama em H6. D3, reforçando o centro para as brancas. Cavalo em H5. Cavalo em H4. Dama em G5. Cavalo em F5. C6, atacando novamente o bispo. G4, atacando o cavalo. Cavalo em F6. Torre em G1. C por B5. H4, limitando a ação da dama. Dama em G6. H5. E dama volta para G5. Dama em F3. Cavalo em G8, dando uma casa para a dama poder fugir. Bispo por F4. Dama em F6, perceba a quantidade de peças que as brancas desenvolveram, o centro do tabuleiro está totalmente dominado pelas brancas, além disso, Anderssen cria vários problemas para o adversário resolver, enquanto suas peças avançam. Cavalo em C3, trazendo a peça para o jogo. Bispo em C5. Cavalo em D5. Dama por B2. Bispo em D6. Bispo por G1. E5, impedindo a dama de voltar para a defesa. Dama por A1, cheque. Rei em E2. Cavalo em A6, impedindo a entrada do cavalo em C7. Cavalo por G7, cheque. Rei em D8. Dama em F6, dando cheque e sacrificando a dama e eliminando o único defensor da posição. Cavalo por F6. Bispo em E7, cheque mate. Essa imortal foi uma partida informal jogada durante uma pausa num torneio. Lionel ficou tão impressionado que quando a partida terminou, ele enviou os lances para o seu clube de xadrez parisiense. A revista de xadrez francesa La Régence publicou a partida em julho de 1851. Se essas dicas não forem o suficiente para o teu like, então assista até o final que tem mais. Agora eu convido a você a resolver alguns exercícios comentados. Exercício 1. Nesse exercício temos o rei das peças pretas cercado, e o bispo protege a entrada da dama em G7. O bispo de casas pretas impede a entrada da dama. A torre ataca o bispo, e as pretas têm a possibilidade de jogar a torre em E7, dando mais uma proteção para o peão em G7. O jogador das pretas tira o cavalo da frente da dama para atacar o rei com cheque. Pause o vídeo e comente aqui embaixo a tua resposta. Como dito, o bispo protege a entrada da nossa dama, então torre por bispo, eliminando o defensor. Torre por torre, e dama em G7, cheque-mate. Exercício 2. O rei mais uma vez está cercado no canto, o bispo dá a proteção para a entrada da dama, mas a torre impede essa entrada. A dama do adversário está atacando a nossa dama, protegida também pela mesma torre. É a vez das brancas jogarem. Bispo em G7, dando um cheque duplo. O cheque duplo é uma jogada muito poderosa no xadrez, pois o adversário não tem outra opção, senão mover o rei. Caso você não esteja familiarizado com esses temas no xadrez, eu vou deixar esse vídeo nos cards. Nesse caso, a única casa disponível para o rei é a casa de H7. Aqui nós temos outro detalhe importante no exercício que é: com qual peça nós vamos dar o cheque mate? Se você tirar o bispo para H8, você perde a dama, e vai perder a partida. Durante uma partida nós temos que tomar as decisões corretas, senão nós colocamos toda a partida a perder. Mas caso isso aconteça, estude a partida, identifique o erro e corrija-o para que não aconteça novamente. Dito isso, vamos continuar com o exercício. Tente achar o lance.
Isso mesmo. Torre em H8, checkmate. Exercício 3. Nesse exemplo, as peças brancas estão cercando o rei do adversário, que está muito bem defendida pelos peões, pelo bispo e pelo cavalo. O jogador resolve tirar a dama para ajudar no ataque ao cavalo. Vamos ver como resolvemos isso. Bispo em G7, protegendo o cavalo e abrindo a posição em frente ao rei. Rei captura o bispo. E vamos ganhar uma vantagem material. Dama em F6, cheque, a dama está protegida pelo peão. Rei volta para G8. E dama captura o cavalo. Exercício 4. O rei do adversário tem poucas casas para jogar. E o teu cavalo está atacando a dama de teu adversário. As suas duas torres estão ativas, e dominando as colunas C e E. As peças pretas jogam a dama em D5, atacando o teu cavalo. Nesse caso, a melhor jogada para as peças brancas é sacrificar uma das torres em C8, dando cheque, e tirando a única casa em que o rei tinha para se mover. O único lance possível para as peças pretas é capturar a torre em C8. Mais uma vez tem mate em um lance. Torre em D8, checkmate. Exercício 5. As peças brancas acabaram de dar cheque no rei das pretas. E elas têm 5 lances possíveis para cobrir o cheque. Bispo em D3 não resolveria, pois é só a torre capturar. Cavalo em D5, perdendo o cavalo. Bispo em D6, a torre captura com o suporte do bispo. Então sobraram apenas duas opções. Rei em E8, e rei em E7. O adversário acaba jogando rei em E7. Pause o vídeo e encontre a melhor jogada. Cavalo em C6, dando um duplo no rei e na torre. O rei tem que ir para E8, mas, porém, você não deve capturar a torre do adversário com o cavalo, e sim com a torre. Perceba que essa é a mesma condição do exercício anterior, com a diferença que no outro exercício o teu peão impedia o rei de fugir, e nesse exercício, o próprio peão do adversário impede a fuga do monarca. Por isso é muito importante a familiaridade com as posições no xadrez. Essas situações podem ocorrer a qualquer momento e em qualquer partida, e saber como se comportar em cada uma dessas situações vai lhe trazer muitas vantagens em suas partidas. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.